No Evangelho de Jesus, segundo o Espiritismo, no capítulo 12, item 10, fala sobre o ódio. E o que é o ódio? Nós usamos muito essa palavra, eu odeio, eu odeio, eu odeio, odeio meu cabelo, odeio minhas formas, odeio, 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 odeio. Na verdade, o ódio tem duas origens básicas. A primeira é a nossa inferioridade espiritual. Ainda não aprendemos a nos aceitar, que seria a segunda, né? O ódio proviria então de a não aceitação e a nossa inferioridade espiritual. Só que na verdade, na maioria das vezes, nós não odiamos. O ódio, ele é aprendido. Se ele é aprendido, ele pode ser o quê? Desaprendido. Vamos desaprender a odiar. O mais importante é que quando nós sentirmos aquela raiva, aquela chateação mais profunda, nós tenhamos o cuidado e a perseverança em tentar esquecê-la. Não é jogar embaixo do tapete, é analisar de onde está vindo essa raiva. Uma pessoa fala alguma coisa com a qual eu não concordo. O primeiro momento é de raiva. Por quê? Por causa da minha não aceitação. Então, o que eu tenho que fazer primeiro para não desenvolver o ódio? Eu primeiro tenho que pensar, por que esta pessoa está falando isso? Baseada em quê? Quais são as experiências dela? E eu também tenho muitas vezes, nós todos temos muitas vezes, falas que desagradam muitas pessoas, a maioria das pessoas. E muitas vezes nós não deixamos o outro terminar de falar, já nos aborrecemos, já sentimos raiva e muitas vezes, o que é pior, temos acesso de cólera. Tudo isso, se nós não tentarmos frear, nós vamos desenvolvendo o ódio. Mandela dizia, se a gente pode aprender a odiar, nós podemos aprender a amar. O cuidado que temos que ter no nosso dia a dia, não é fácil, é trabalhoso, mas depende somente de perseverança e determinação, é não deixarmos as pequenas raivas fazerem ninho no nosso coração. Quando alguma coisa nos desagrada, temos que analisar, pensar e perseverar em entender por que eu não aceito essa ou aquela atitude, essa ou aquela palavra, esse ou aquele comportamento. Infelizmente, na nossa sociedade, nós temos toda a mídia, né, escrita, televisada, o cinema e hoje em dia as redes sociais, em que as pessoas declaram abertamente seu ódio a coisas que a gente nem perceberia se não fosse aquela criatura vir nos atiçar. Mas temos, por outro lado, muita coisa boa, muitas palavras boas, muitas histórias, depoimentos, atitudes boas que nos mostram que é uma questão de escolha. O que é melhor para mim, odiar ou amar? O ódio, ele desenvolve no nosso organismo, ele detona, na verdade, no nosso organismo, diversas reações químicas que precisam depois que seus resíduos, que são substâncias tóxicas, sejam retiradas do organismo. Quando eu sinto raiva, todo mundo já sentiu uma raiva profunda, um ódio, uma não aceitação, nós nos sentimos mal, nosso coração acelera e tudo isso, para voltar ao normal, precisa de quê? De trabalho celular, trabalho do físico. Se essas substâncias são produzidas toda hora, o tempo todo, o que nós estamos buscando para o nosso organismo? Doenças. Nos vários livros de Joana de Ângeles, psicografado por Divaldo Franco, ele mostra como isso acontece. E nem precisa ter religião, nem seguir nenhuma doutrina para entender isso. Basta você chegar em livros de médicos que se preocuparam em analisar essas reações, analisar o que a boa ação, a boa música, as boas notícias,
as boas coisas fazem no organismo e buscar o que as coisas ruins, as más notícias, as catástrofes, os crimes desenvolvem no organismo, para a gente ver. Nós mesmos nos sentimos mal, na maioria das vezes, quando assistimos uma má ação, uma má notícia. Então, para melhorar a saúde, melhorar o espírito, melhorar o corpo, nós precisamos não deixar que o ódio faça ninho no nosso coração.